Boa tarde, hoje é terça-feira e nós temos a nossa live das tardes. Glória a Deus, hoje nós vamos falar um pouco sobre Cafarnaum. Vou colocar os textos aqui enquanto vocês estão entrando aí. Daqui. Oi, mãe. Publicar e fixar o texto. Pronto. Boa tarde a vocês que estão chegando. Amém, glória a Deus. Hoje nós recebemos uma notícia, deixa eu ajustar aqui. Cadê aqui? Pronto, melhor, né? Hoje alguns irmãos nos enviou uma notícia que São Paulo, segundo o decreto do governador, só vai ter as igrejas liberadas para cultos em julho, 20 de julho. E eu até conversei com a igreja a respeito disso, né? É óbvio que nós estamos respeitando as leis municipais, estaduais, é longe de nós queremos descumprir qualquer ordem, mas o que nos deixa em paz por esse momento é que nós estamos cumprindo uma determinação que entendemos que seja de Deus, né? O Senhor nos colocou dessa maneira, né? Ele nos permitiu estarmos dessa maneira, né? Vamos corrigir a frase aí. Mas por que temos que olhar desse aspecto, né? Não olhar apenas pelo aspecto legal? Por que estamos dentro de casa, né? Por que estamos hoje nesse isolamento, nessa quarentena, respeitando aqueles que precisam trabalhar e eles estão fazendo o justo, certo, né? Nós estamos porque precisamos consertar coisas em nossas casas, as relações de filhos com os filhos, de pais com filhos, mães com filhas, irmãos, marido e mulher. Todos nós, como igreja, precisamos acertar esses compassos, né? Sermos esquadrinhados, sermos ajustados, porque nós sabemos que esse é o principal objetivo, o principal alvo de Satanás, né? Ele quer destruir as famílias. Então nós entendemos no Senhor que esse período onde estamos em casa, igreja, falando como igreja, como pastor, é o momento onde Deus tem trabalhado em nossas vidas, né? Então permita-se ser trabalhado, né? Verifique como é que está a relação sua com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, né? Com sua irmã, com seu irmão, né? Verifica se não está precisando ser ajustado. Como é que estão os cultos domésticos na sua casa? Ah, pastor, nós não fazemos cultos domésticos em casa, né? Participe de um culto doméstico do seu irmão, né? Às vezes tem um irmão que faz, participe do dele, né? Mas se você não faz por algum motivo, por vergonha, seja ousado, né? Participe, né? Faça um culto doméstico na tua casa, sim. Tenha o hábito da leitura da Bíblia, tenha o hábito de jejuar, de estar participando em oração, de participar das lives, né? E até o momento onde tenhamos liberdade de estarmos ali falando na igreja, nos reunindo na igreja, temos que estar então dentro de casa, né? E aí as lives são o nosso maior triunfo para esse tempo, né? Então aqui em São Paulo mesmo, comigo vocês têm lives todas as segundas, terças e sextas-feiras, tá? Então sempre às 3 horas da tarde aqui no Instagram. E na segunda, na quarta e na sexta com as crianças com a pastora Maristela, né? E agora essa semana nós teremos na quinta-feira à noite, às 20 horas, um formato diferente de live. Vamos fazer um teste, né, com 4 pastores, vamos ver se vai funcionar. E no domingo nós temos a live com o pastor Martim, às 19h30, no Facebook. Então, tirando isso, nós temos todas as igrejas do Brasil da Missão Cristã Elim, tem feito lives aí em vários dias da semana, 2, 3 vezes, em horários alternados, sábado, domingo. Então, aproveita aí, realmente se abasteça das palavras do Senhor, tenha comunhão, né? Não faça desses dias uns dias de isolamento além daquilo que já é, né? Que nós possamos realmente interagir como corpo. Aproveitando que ainda tem um minutinho, eu falava sobre a igreja primitiva, que na igreja primitiva eles se reuniam de madrugada, né? Eles não tinham liberdade alguma de reunião, e nem por isso eles deixavam de se reunir, eles eram perseguidos, né? Nós temos que entender que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos em comunhão. Então esse isolamento, esse distanciamento não provém de Deus, né? Converse com o teu pastor, ligue para o teu pastor, fale com ele, não estou me sentindo bem, estou me sentindo depressivo, angustiado, ore por mim, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda para o povo de Deus, para o seu corpo, para o teu pastor. Então procure-nos, né? Eu estou dando esse início aqui, esse preâmbulozinho, por conta de uma notícia que chegou a nós agora, que São Paulo só vai poder ter os cultos de volta
a partir do dia 24 de julho, dia 20 de julho, perdão, dia 20 de julho, que é uma segunda-feira, então nós queremos no dia 26, né? Então, por conta disso que nós estamos explicando aqui, desse projeto todo. Amém, glória a Deus, já falei o que tinha que falar. Amém pelos que entraram, eu vi que tem alguns amigos novos aqui, eu vi lá em cima na entrada que entrou o Kim, não sei se ele continua ainda, é legal que você está aqui, Kim. O Kim é um amigo nosso aqui, meu, da Ana, da Maristela, das meninas, e é muito querido, gostamos muito dele, que essa palavra possa ser propícia para esse tempo. Amém, glória a Deus por todos vocês que estão aí, vamos orar? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, te agradecemos por esse momento onde estamos reunidos, Pai, como corpo. Senhor, que o Teu Espírito que habita em todos os lugares, que age em todo o tempo, que está em todo o tempo, em todo lugar, habite, Senhor, agora nos corações, visite, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, suas vidas sejam, Pai amado, tocadas pela Tua presença. Nós oramos a Ti, pedimos, ó Pai amado, que Tua graça, o Teu favor, o Teu socorro esteja sobre cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, impeça, Senhor, toda manifestação, todo atraso. Amém, voltou. Eu não vi que tinha parado. Deixa eu ver aqui, eu não sei se alguém da minha casa está me vendo, mas se eles puderem trazer o carregador aqui, porque eu acho que eu vou precisar do carregador. Amém, então. Vamos lá, não vamos perder tempo não. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo de 12 a 17. Vou fazer o carregador. A minha assistente chegou. A pastora Maristela está aqui no fundo. Aqui. Amém, glória a Deus. Olha aí, estamos com Praia Grande aqui também. Amém. Eu não sei se a Luzia entrou, que ela está em Caraguatatuba. Também estamos com representantes do litoral. Amém, glórias ao Senhor. Eu vi que o pessoal de Valinhos está aí, né? Amém, glória a Deus. Eu vou deixar, vamos esperar mais um pouquinho, eu já ligo no carregador aqui. Perdão, irmãos, eu coloquei para carregar, mas acho que não foi suficiente o quanto que eu coloquei para carregar. Mateus capítulo 4, versículo de 12 a 17. Vamos lá? O som tá bom, a imagem tá boa? Vão me dizendo aí. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos agora para Lucas, capítulo 4, 2 livros depois. Não, pode deixar por enquanto, eu vou ficar por aqui. E eu vou continuar. Como eu estou falando com fone de ouvido, eu acho que o som fica melhor. Eu vou vendo aqui o quanto que dá. Daqui a pouco eu coloco o carregador e aí nós passamos para o som normal, tá? Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo de 31 a 36. Amém. Diz assim, ó. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, novamente, né? Só que é um outro pedaço da história, né? E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é essa, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Cafarnaum. A palavra Cafarnaum, né, significa conforto, consolo, né?
Na verdade, se nós olharmos a palavra e abrirmos ela no grego, ela é uma junção de duas palavras que juntas significa vila de Naum, né? Todos nós sabemos que Naum foi um profeta menor, foi um profeta do Velho Testamento, e um profeta que as palavras que ele trouxe foram contra as nações, né? Ele trouxe palavras contra as nações, em especial Nínive. E nós sabemos que Deus primeiramente levantou Jonas, o profeta Jonas, para anunciar palavras de arrependimento a Nínive, né? E passados-se alguns anos, Naum foi levantado, porque aquela cidade, embora tenha recebido inicialmente com temor e se quebrantado, eles voltam a pecar, voltam a fazer o que era errado, e aí veio um juízo, veio uma disciplina do Senhor, né? Isso aconteceu em torno de 50 anos depois que a palavra de Naum veio, né? Então, você vê como a misericórdia do Senhor ela é larga, extensa. Um dia nós falaremos sobre Nínive, mas a questão toda é Cafarnaum. Então, muitos teólogos associam, embora não há uma comprovação específica, que ali era a cidade do profeta Naum, né? E eu até fiz uma menção aqui, eu gosto muito de Naum, né? Depois você lê em casa, né? Eu fiz a menção de um versículo, é o capítulo 1, versículo 7. E nós vamos começar falando sobre isso como ponto de partida, tá? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Como é maravilhoso, como é lindo, como é tremendo, como é grandioso servir a esse Deus que nós servimos. É tão precioso ver a forma como ele se importa, a forma como ele cuida das nossas vidas, como nós somos importantes para Deus. Eu não sei qual é a prova que te falta, eu não sei qual é a circunstância que não aconteceu, mas a cada dia que passa eu me cerco, eu me encho de provas deste amor. Eu não me canso de dizer o quanto Deus é bom e o quanto Jesus te ama. É tão lindo ver a forma como a história ela é contada, né? A forma como ela é apresentada, sem floreios, sem misturas, sem casuísmo, sem conveniências. Nós simplesmente não temos como negar que Deus nos ama, não temos como negar que Jesus se importa com as nossas vidas. E Cafarnaum é uma dessas cidades, né? Vamos lembrar que Jesus estava em Nazaré e ele sai de Nazaré para Cafarnaum. Mas o que era Cafarnaum? Eu acho que vai ter um barulhão aí fora, né? Meus vizinhos não estão em quarentena. E Cafarnaum era uma cidade que era chamada a Galileia das Nações, né? A Galileia significa um circuito, né? Aqui em São Paulo, aqui próximo a São Paulo, tem o circuito das frutas, né? Que é Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, Atibaia, deve ter mais algumas aí que eu não sei o nome, né? E vocês vão escrevendo aí que vocês sabem melhor. Mas o que é o circuito? É a região, né? Como aqui nós chamamos de a Grande São Paulo, né? Você tem um lugar que todas as cidades elas têm uma certa similaridade, elas são parecidas por alguma coisa, e Cafarnaum era conhecida como a Galileia das Nações, né? Não porque tinham várias cidades em volta dela, se bem que em Cafarnaum tinha ali uma espécie de QG central dos coletores de impostos, né? Era uma cidade de influência e de riqueza, e também entende-se que ali tinha algum quartel, algum QG romano, né? Algum departamento romano, devido à existência de centurião, né? Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, e também porque era uma cidade que coletava impostos, então tinha muita afluência de dinheiro e de recurso. Cafarnaum era uma cidade grande, era uma cidade importante financeiramente, e não apenas isso. No passado, ela foi uma cidade que foi muito invadida, né? E houve uma mistura muito grande naquela cidade pelas suas invasões, né? E havia um certo preconceito entre os judeus mais ortodoxos com aquela região do povo de Israel, justamente pela mistura de Cafarnaum. Muitos povos que entraram, muitos povos que foram... O povo de Israel foi tirado de Cafarnaum e levado cativo para os assírios, e ali eles se misturaram, e quando voltaram, as invasões tratou de tirar o que tinha ainda de israelita e colocar povos pagãos, né? Então por isso que eles diziam que era a Galileia das Nações, porque dentro de uma mesma cidade haviam vários e vários povos, várias culturas, né? Havia várias etnias,
Eu poderia dizer, é como São Paulo. São Paulo é conhecido dessa maneira, como uma cidade de vários países, né, de várias nações. Você pode ir num bairro da Liberdade, que é um bairro oriental, você pode ir num bairro do Bexiga, que é um bairro das cantinas italianas, ou como em Higienópolis, que é um bairro judeu, ou na Zona Leste, que é um bairro nordestino. Então você pode encontrar vários lugares, vários países dentro de uma mesma cidade. Assim era Cafarnaum. Mas Cafarnaum, como eu disse, a palavra significa consolo, né? A palavra significa... tem uma similaridade de consolo, deixa eu ver aqui, eu até anotei. Conforto e consolo, é isso aí, conforto e consolo. Era o significado da palavra de Cafarnaum. Mas o que dominava, o que imperava naquela cidade não era isso. E aí nós começamos a narrativa dizendo que Jesus, ele vai para Cafarnaum, né? E no momento que ele chega a Cafarnaum, uma profecia que aconteceu, que foi dada em Isaías, muitos anos antes. Vamos lá para Isaías, capítulo 9, versículo 2 e 3, diz assim, 9, 2 e 3. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante a ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. É interessante falar que Cafarnaum, ela tinha a sua organização, ela tinha a sua grandeza, ela tinha a sua economia fortalecida, mas o que não havia nela era conforto e nem consolo. E nós vamos mostrar daqui a pouquinho pelo centurião. O que dominava aquela cidade eram as trevas. O que imperava naquele lugar era a sombra, era a escuridão. Então, como representar Cafarnaum para vocês hoje? Cafarnaum era uma pessoa desprezada, se nós pudéssemos dizer, né? Olha, aqui é o senhor Cafarnaum, aqui é a senhora Cafarnaum. Eu diria, era uma pessoa desprezada, humilhada, rejeitada pelos seus irmãos, né? Eles olhavam para ela como alguém misturado, alguém que caiu, alguém que não era mais tão puro, alguém que não era mais tão santo, né? Onde havia uma mistura de muitas coisas, uma pessoa que talvez tocou em muitas coisas, viu muitas coisas. Cafarnaum era regida e controlada pelas trevas. E a evidência disso está em Lucas, né? Quando Jesus ele começa a pregar todos os sábados, Lucas, um médico, né? Ele faz uma narrativa cirúrgica, empírica, de observação, dizendo que no meio daquela pregação levanta-se um homem que tinha um espírito imundo. Mas o detalhe do texto não é o demônio especificamente e a qualidade, o tipo do seu espírito, né? Mas era a forma como ele saiu. Diz assim, ele saiu sem fazer mal algum. O que nos dá a entender que aquele tipo de demônio era um demônio que causava males, que causava transtornos, assim como era o endemoniado gadareno, que regia toda uma cidade, a cidade de Gerasa, e oprimia aquelas pessoas e trazia peso, trazia angústia. Nós percebemos aqui em Cafarnaum que as trevas elas fizeram uma aliança com aquelas pessoas dizendo, olha, nós batemos pouco, nós vamos bater todo dia, mas batemos pouco. Mas se vocês não quiserem a nossa influência, não quiserem o nosso domínio, então nós vamos bater muito. Que é exatamente isso que acontece com uma pessoa escrava de seu pecado, escrava da escuridão, escrava das trevas. Ela habitua, ela se molda, ela se acostuma, ela permite viver, né, diante de uma situação como essa, né? Ela se habitua a estar sendo controlado pelas trevas. Como é horrível e como é triste saber que um dia também estivemos debaixo desse domínio. Um dia estivemos debaixo sobre essa escuridão. Como é terrível saber que ainda existem pessoas que são marginalizadas, que estão à margem da luz de Cristo, estão à margem da luz de Deus, porque de uma certa forma o inferno quem controla elas, né? É o demônio quem controla, trazendo pesos, trazendo distúrbios, trazendo inseguranças, medos. Quantas vezes pregando a palavra nos cultos, na igreja,
as pessoas entravam, sentavam e saíam atormentadas porque não conseguiam ouvir a palavra, lá estava o demônio atormentando ela. Quantas pessoas fizeram pactos, alianças com crenças demoníacas, com ocultismo, e o demônio disse: se você sair da minha presença, se você sair desse ambiente sombrio, eu vou matar, eu vou ceifar a tua vida, eu vou atrás. Existe então um sufocamento, existe uma opressão sobre Cafarnaum. Existe uma opressão sobre estas vidas. Cafarnaum representa aquele lugar que foi desprezado, aquele lugar que foi invadido, aquele lugar que foi tomado, aquele lugar que foi arrancado de Deus. Você, Cafarnaum, pertencia a Deus. Você, Cafarnaum, pertence a Deus. Então, é muito triste saber que você pode estar perdido, e o objetivo dessa palavra hoje é alcançar a sua vida, é alcançar você que está longe de Deus, é alcançar você que está largado, tomado em escuridão, em trevas. A palavra de Deus quer te alcançar. Então, quando Jesus ele sai de Nazaré e começa o seu ministério, ele não vai procurar os melhores lugares, os melhores palácios, não vai procurar os lugares mais benquistos, os lugares mais em evidência. Assim como muitos de nós confessamos chamados, mas confessamos chamados para o nosso conforto. Eu quero servir ao Senhor dentro daquilo que eu entendo que seja o melhor, dentro daquilo que eu entendo que seja o justo, dentro daquilo que eu entendo que seja o certo, a minha ótica. Não, Jesus faz o oposto. Ele vai na contramão. E aqui cabe a palavra, ele vai na contramão do que seria lógica para uma evidência. Ué, se você quer apresentar uma grande palavra, vai para Roma, vai para Jerusalém, prega nos grandes centros. Não, ele vai para um lugar que vivia sob o domínio das trevas. Ele vai para um lugar onde havia um domínio da escuridão. Ele vai para um lugar onde não havia esperança, onde as pessoas eram encostadas, onde elas eram ignoradas. Jesus ele está à procura destas pessoas. Ele não está à procura de pessoas que são boas, que são maravilhosas, que não precisam de nada, que são conhecedoras do bem e do mal, mais justas que a justiça, mais certa que a certeza, mais santo que a santidade. Não, ele está em busca de um pecador. Eu sou o primeiro da fila, eu sou o primeiro da lista, eu preciso de Cristo. Um dia eu fui Cafarnaum. Então a palavra do Senhor diz que em Cafarnaum se viu uma grande luz. Se viu algo que transformou, algo que mudou completamente todas as coisas daquele lugar. E a evidência disso está lá em Mateus. Vamos lá para Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 10. Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 10. Cadê aqui? É isso aí, vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha, eu vou fazer uma observação aqui e volto para a palavra. Nós vamos nos surpreender quando nós sairmos da quarentena. Porque muitas vezes nós olhamos para o ímpio, para o pecador, para aquele que está longe de Deus e dizemos: esse não crê em nada, esse não sabe nada de Deus, esse está longe de Deus. Mas nós vamos nos surpreender em olhar e ver a tamanha fé que existe nessas pessoas. Por isso que Jesus fala que ele está à procura dos perdidos, dos pecadores, dos que estão em trevas. Porque eles, quando se convertem, eles se convertem mesmo. E é um erro, é uma soberba, é uma presunção nós acharmos que nós encontramos uma verdade e já estamos sentados nela e que não precisaríamos mudar. Muitos religiosos, muitas pessoas que nasceram em berço cristão ainda não se converteram a Cristo Jesus. Voltamos para a palavra. Então, Cafarnaum era uma cidade tomada pelas trevas. Cafarnaum era uma cidade controlada por demônios. Era uma cidade controlada pela escuridão, por pessoas que foram rejeitadas durante anos. Satanás ele não trabalha por dia, ele não trabalha por minuto,
ele trabalha por anos. E ele planta a semente dele estrategicamente em nossas vidas e todo dia ele rega, para que quando ela crescer, ninguém consiga tirar ela daquele lugar. Me lembro de ver uma vez um documentário de uma pessoa dizendo sobre os efeitos que os demônios causam sobre as pessoas, né? E os demônios contando um para o outro como ele agia, ele falava assim: hoje eu consegui desviar um marido dos caminhos do Senhor, né? Eu plantei a semente do adultério. Daqui a 10 anos, daqui a um ano, ele falava, daqui a um ano esse homem vai ser um adúltero, ele vai se desviar dos caminhos do Senhor. E outro falava: eu plantei uma semente no coração de um padre, né? E daqui a 10 anos ele vai rasgar o seu compromisso que ele fez com Deus, eles serão dos nossos. Então, percebe-se o quanto o inferno trabalha, o quanto ele age para destruir gerações. Nós vemos gerações inteiras nas trevas, gerações inteiras chamadas de Cafarnaum, controlada, guiada pela mentira, pelo descaso, pela completa desesperança, pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus. Assim era Cafarnaum, assim nós temos visto hoje o agir de Satanás, do inferno, na vida de muitas pessoas, de gerações inteiras que desconhecem a palavra de Deus. Mas Jesus, então, ele chega até Cafarnaum. E ele percebe todas estas coisas, ele identifica todo esse campo, e ele começa a agir, e ele começa a lutar, e começa a pregar a palavra de verdade, e aquelas pessoas então começam a se alegrar, elas começam a mudar os seus valores. Os valores eles começam a mudar dentro de casa, os valores começam a mudar dentro da empresa, a relação entre patrão e empregado, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos, eles são afetados e alterados pela presença e a manifestação da luz de Deus, que é Jesus. Aquele centurião era um comandante de um batalhão romano, e nós sabemos que os servos, os empregados, eram material de descarte. Você perdia um, pegava 3, e você ia trocando. O material humano era muito desprezado nessa época, e hoje também não é diferente. Mas aquele centurião se importou com o seu empregado. Isso é um efeito da palavra de Cristo chegando no coração de um homem. Ele se importou ao ponto de ir até Jesus e dizer: ore pelo meu servo, eu preciso dele. Ele não é uma pessoa descartável, ele não é uma pessoa que não tem importância, mas ele é algo tão importante que eu preciso que a saúde dele seja restabelecida. Eu sinto falta dele. Onde poderíamos encontrar uma palavra que pudesse mudar o coração das relações de trabalho, que pudesse mudar as relações entre patrão e empregado, como vemos em Onésimo e o seu chefe, o seu patrão, que eu não vou lembrar, Filemão, entre Filemão e Onésimo, quando nós vemos que a palavra de Deus, ela opera e muda o coração das pessoas. Quando vemos o coração dos pais sendo convertido, Irmãos, eu vou ter que colocar aqui o carregador e aí vai ser sem microfone. Pera aí, eu vou tirar aqui. Vou colocar aqui, pera aí. Pera aí. Ops. Pronto, agora não corremos o risco de acabar a live. Estão me ouvindo bem, né? Estamos indo bem. Amém? Façam assim, façam aí, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo, me escutando. Amém. E aí? Então tá. Então, só para voltar, eu acho que o som deve estar diferente, mas deve estar fluindo. Então, Cafarnaum era um lugar onde não havia a presença de Deus. Não era um lugar que realmente tinha um consolo. O consolo deles era relativo. O acordo era relativo. Às vezes nós assinamos contratos com o inimigo, né? Às vezes assinamos contrato com demônios. Contratos que visam o fortalecimento da nossa carne, o fortalecimento do nosso pecado, né? Duvide quando todas as coisas elas visam apenas a satisfação do teu ego, apenas a satisfação do teu eu. Duvidem disso.
porque essa não é a proposta do reino, nunca foi. Então Cafarnaum tinha um acordo com o inferno dizendo assim, olha, vocês vão viver bem, vão ser prósperos, suas casas vão ter as melhores dispensas, seus carros vão ter ar-condicionado e câmbio automático, mas eu vou bater em vocês todos os dias, eu vou destruir as relações que vocês têm dentro de casa, as famílias vão ser destruídas, as instituições não vão funcionar da forma correta, não vai haver justiça, não vai haver direitos, não vai haver nada. E quando Jesus ele chega em Cafarnaum, então chega-se a luz, chega-se o entendimento, chega a ciência. E é exatamente isso que nós estamos pregando nessa tarde. Jesus precisa chegar na sua vida. E você vai ver como ele vai mudar as relações dentro da sua casa, as relações na sua empresa, as relações nos seus amigos, as relações que você tem com as pessoas, como você vai olhar o mundo de uma forma diferente. Um dos primeiros momentos em Cafarnaum, Jesus cura a sogra de Pedro. Em alguns momentos depois, ele escolhe seus discípulos que estavam pescando. Como Jesus ele muda a economia, como ele muda os valores morais, como ele muda a fé de um lugar. E aí sim, aquele lugar então se transforma em consolo. Aí sim, aquele lugar se transforma em abrigo. Aí sim, como diz Naum, uma fortaleza no dia da angústia. E as pessoas então saíam de todos os cantos para ir até Cafarnaum. As pessoas saíam de outros países porque ali haviam misturas. Talvez as pessoas que fossem de outros povos, gregos, romanos, diziam, olha, chegou um homem aqui e ele tem autoridade sobre os demônios não nos ferem mais. As palavras proferidas pelo inferno não têm mais poder sobre a minha vida. Eu não creio mais nas palavras de derrota, nas maldições que são lançadas sobre mim. Eu me sinto fortalecido pela palavra de Deus, porque hoje eu faço parte desse lugar, visitado pela alegria, pela luz do reino dos céus. Então Cafarnaum ele foi um lugar que viveu sobre as trevas. Assim como talvez a sua vida um dia viveu sobre as trevas. Ou vive. Talvez você seja uma pessoa que está tomada de uma sombra, tomada de demônios que te oprimem. Talvez são situações que você não consegue identificar, mas a vida toda você foi marginalizado, oprimido, reprimido. Quantas vezes eu vejo pessoas assim tristes e eu pergunto qual é o motivo da sua tristeza? Durante toda a minha vida eu escutei dizer que eu não era ninguém, que eu não era nada, que eu era burro, que eu era assim, que eu era assado. Hoje nós chamamos de bullying, né? Hoje nós chamamos de outras coisas, mas são palavras que o sistema coloca estrategicamente setas, pessoas para te oprimir, para te separar dessa presença gloriosa de Deus. Mas Jesus ele tem procurado a sua vida. Jesus ele quer começar a trabalhar da sua casa, ele quer começar a trabalhar do seu coração. Assim como Cafarnaum foi considerado o QG de Cristo, o lugar onde ele ficou, onde ele teve os seus primeiros discípulos, onde ele escolheu ali a Pedro, aos irmãos ali, a André, a João. Ali também é o lugar onde Deus quer começar a sua vida. Você é um Cafarnaum. Você é uma Cafarnaum. Uma pessoa que tem uma graça, que tem um socorro, que tem um valor, que tem uma presença, mas que foi arrancada dos braços de Deus e hoje ele está à procura da sua vida. O primeiro lugar que Jesus foi Cafarnaum. O primeiro lugar que ele começou a trabalhar foi Cafarnaum. E todos então viram o trabalhar de Deus. Todos viram a mudança. E Deus ele muda nossos corações, ele muda aquilo que era tenebroso, sombrio, que não tinha esperança em um rio de águas. E é interessante porque, falando sobre uma característica de Cafarnaum, é que era uma cidade de praia, né? E trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas vão morar na praia porque precisam descansar, relaxar, sair da correria, né? E quando se passa alguns meses naquele lugar, pelo menos é o que eu escuto, tá? As pessoas dizem, é muito solitário ficar na praia, né? Você se sente muito sozinho, né? É interessante como o inimigo, ele muda os valores das coisas, né? Uma vez o pastor Martim disse sobre a garganta do diabo, né? Que é uma caverna linda, né? Que existe aqui no Brasil. Ele dizia, aquilo não pode ser garganta do diabo, né? Aquilo tinha que ser a garganta de Deus, de tão lindo que é, né? Como ele se apropria de coisas
que pertencem a Deus, que foram criadas por Deus. Como muitas vezes eu tive uma vez a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, né? E havia ali no Rio de Janeiro um lugar dedicado a se fazer trabalhos de macumbaria, de pactos com demônios e assim por diante. Eu disse, meu Deus, como uma cidade tão bonita, tão bela como essa, pode pegar uma parte de sua natureza e abrir uma porta direta para o inferno, uma porta direta para a podridão, para as sombras, né? Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que Jesus está à procura de você. Jesus está à procura de você, Cafarnaum. Ele quer trazer a luz dele, ele quer mudar todos esses anos e anos e anos onde Satanás oprimiu e trabalhou contra a sua vida. Ele quer trazer transformações na sua casa, no seu lar, assim como transformou as relações do seu centurião e seus empregados, assim como ele transformou a vida da casa de Pedro, assim como ele transformou a vida de homens e mulheres que se encontraram diante dele, tirando o poder, tirando a influência do mal, desse sistema que governa sobre todas as coisas, mas que quando Cristo chega não pode mais governar. Essa luz que transforma, ela está ao nosso acesso, ela está diante de todos nós e pode alcançar a cada um que confessa o seu nome. E Cafarnaum foi mudada, foi transformada. Aí sim aquele lugar era uma torre, aí sim era um lugar de fortaleza, era um lugar onde as pessoas iam buscar abrigo, iam buscar palavras. Romanos iam ter lá, gregos, todos os povos agora, eles tinham uma mesma linguagem, não eram mais de sotaques, não eram mais contaminados, não eram mais misturados, mas todos estavam debaixo dessa luz, dessa presença gloriosa. Jesus, ele ama a Cafarnaum. Jesus, ele ama a Cafarnaum. E foi lá que ele começou a trabalhar. Assim como hoje ele quer começar a trabalhar em sua vida, né? Galileia das Nações, né? Às vezes é tão legal falar sobre a nossa descendência, né? Eu sou um típico brasileiro, meu avô, meu bisavô, meu tataravô era índio e pronto, né? Mas às vezes carregamos alemães, espanhóis, japoneses, carregamos tantos povos dentro de nós e cada um carrega uma certa cultura, né? E quando as famílias são tradicionais, isso fica mais forte. E é interessante que quando nós encontramos Jesus, todas essas diferenças elas desaparecem. Todas essas particularidades das culturas do mundo todo desaparecem e passamos a falar a mesma linguagem, a linguagem do reino dos céus. Então Cafarnaum foi uma cidade que viveu sob a escuridão. Cafarnaum foi uma pessoa que viveu longe de Deus, mas quando conheceu a Jesus, todos os seus demônios, as suas prisões, todas as suas falhas, todos os seus medos foram dissipados. E ela de fato se transformou numa cidade de consolo, né? E para terminar mesmo, quando Cafarnaum se transformou numa cidade de consolo, numa cidade de abrigo, então ela pôde ser um lugar agradável. Aí sim, uma cidade onde as pessoas iam para descansar, onde as pessoas iam para ser renovadas. A sua vida, quando for transformada, quando você permitir que ela seja transformada, e se você permitir, nós vamos orar por isso hoje, talvez você comece a transformação agora, né? Então a sua vida vai ser um consolo para o seu pai, um consolo para o seu filho, um consolo para a sua esposa, um consolo para os seus empregados, um consolo para o seu patrão, um consolo para os seus irmãos, para os seus amigos, um consolo para as pessoas que vão te ouvir. Porque você vai ser uma pessoa cheia da palavra de Deus, da palavra de Cristo, cheia do Senhor. Deus, ele quer transformar a sua casa e a sua vida. Amém? Eu vou orar por essa palavra. Se essa palavra chegou ao teu coração, você é um Cafarnaum. E olha que lindo, né? Tá você e Deus, porque eu não estou te vendo. Você só está me ouvindo. Então é você e Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus providenciou esse momento particular para trabalhar na sua vida, onde você discretamente vai ser trabalhado por Deus, sem julgamento, sem ninguém ficar te apontando o dedo. Agora é você e Cristo. Então fecha os teus olhos, ore ao Senhor para que Deus possa falar com você. Amém? Senhor, nós oramos a Ti por esses Cafarnauns, por essas Cafarnauns, Pai. Pessoas que viveram tão distantes de Ti, pessoas que viveram debaixo das trevas, que estão longe, ó Pai amado, de Tua palavra. Ah, Senhor, assim como Tu chegaste àquele lugar, chegue, Senhor, a esses corações agora. Teu Espírito, Senhor, trabalhe sobre essas vidas agora, repreendendo, ó Pai amado, tudo aquilo que são opressões, tudo aquilo, ó Pai amado, que são manifestações do inferno, Pai. Ah, Deus querido, reprime, ó Pai amado, e repele todo o mal.
Liberta-os, ó Pai amado, para encontrar a Ti. Assim como Tu transformaste aquele centurião, transforme, ó Pai amado, os corações de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Senhor, que essa palavra chegue, Senhor, aos lugares mais remotos e que sejamos, ó Pai amado, a partir de agora, transformados, sejamos como um consolo, um abrigo, uma torre forte para todos que nos escutam, Pai. Que deixemos, ó Pai amado, Senhor, nossas vidas, ó Pai amado, fúteis, ó Pai amado, Senhor, governadas, ó Pai amado, em alianças com o inferno e possamos definitivamente estar diante de Ti. Nós louvamos a Ti por essa palavra e pedimos que Tu opere sobre o coração de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó, amanhã não faço live, mas na quinta-feira nós temos uma live especial, um formato novo. Nós vamos ser 4 pastores falando sobre a diferença entre a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, tá? E o interessante desse formato é que você vai poder fazer perguntas. Então, você vai ler lá em Apocalipse 3 a história de Filadélfia e de Laodiceia, e você vai mandar perguntas aqui pelo Instagram, pelo inbox ou pelo Facebook. Se você tiver meu WhatsApp, pode mandar também. Pastor, tenho dúvida a respeito disso. Tá? Eu vou preparar uma palavra, o pastor Sérgio outra, o pastor Márcio outra, o pastor Guilherme outra, e nós vamos nos juntar e vamos falar ao vivo. Nós 4 vamos falar com vocês. Tá? E aí as perguntas vão poder sendo lidas. Dependendo quando chegar o momento, eu vou falar, deixa eu ver aqui, a irmã Célia, ela perguntou isso, então eu vou ler a pergunta e nós vamos responder. Tá? Então, convide as pessoas para assistir, vai ser muito bacana essa live. Nós sempre fazemos isso com os jovens. No encontro que nós temos de jovens e adolescentes, chamado Jadol. E nós vamos fazer no mesmo formato, nós chamamos de mesa redonda, né? Nós vamos fazer o mesmo formato agora na quinta-feira. Então, quinta-feira, aqui mesmo no Instagram da Missão Cristã em São Paulo, às 8 horas da noite. Serão 2 tempos, tá? Então vão ser das 8 às 10 da noite. Olha aí, nós vamos poder falar bastante, né? E vocês vão poder tirar a saudade aí de alguns pastores. Hoje também eu sei que tem uma live com o pastor Guilherme, então recomendo aí. Eu agora não sei se é pelo Instagram de Belém ou se é pelo Facebook. Mas, bom, vocês que estão acompanhando aí, vão dizendo para os irmãos, tá bom? Irmãos, um grande abraço. Então, espero vocês na quinta-feira. E amanhã nós temos só live com as crianças. Então, fiquem com Deus. A paz.